será que a prisão de Oruan foi uma jogada de marketing ou foi somente coincidência? Vamos lá, professor, eu não estou entendendo nada. Quem é Oruan, velho? Sinceras desculpas, Oruan, eu também não te conhecia, né? Até me pedirem, professor, grava aí um vídeo sobre a prisão de Oruan para explicar às pessoas, né, o que é que foi que aconteceu juridicamente, né? Mas, Oruan, com todo respeito à sua arte, não o conheço e estou analisando tão somente aqui os fatos, né, que foram delineados. Entender um pouco mais o direito e também para a gente analisar isso aqui. Será que foi jogada de marketing e será que tem consequências jurídicas, né? Professor, eu não estou entendendo nada, eu queria entender um pouco mais. Bom, é isso que a gente vai ver agora. Esse aqui é o Oruan, aquele que você viu também, ele entrando no carro, né? Quando ele vai à delegacia. Então vamos entender quais são os crimes cometidos e quais foram as consequências jurídicas, né, desse caso do Oruan. Professor, primeiro me contextualiza. Quem é Oruan? Eu tô brincando aqui, deixa pra lá, tá? Vamos chegar aqui de fato o que foi que aconteceu para você poder entender. Bom, é o seguinte, o Oruan, ele é um cantor, né, e ele foi preso, né, dia 20 de fevereiro. E aí, professor, ele foi detido ou foi preso? Calma. A notícia divulgada, ele diz que esse artista, ele teria praticado uma manobra perigosa, né, um cavalo de pau. Então, ele olhou, de certo modo, viu ali a polícia e fez como se fosse um cavalo de pau na frente da polícia e voltou na contramão. Digamos assim, nesse momento, o carro da polícia foi até ele e deteve. E houve o pagamento da fiança, e aqui a grande controvérsia, porque depois que isso aconteceu, né, descobriu que ele estava com a CNH suspensa e também que ele, no mesmo dia, né, ele não deu entrevistas depois que ele foi, houve a posto em liberdade, né, depois de pagar a fiança, e foi dito que ele lançaria um álbum, né, chamado Liberdade. Isso não foi totalmente confirmado, mas ele disse que ia responder aquilo que aconteceu cantando. Ou seja, há uma grande dúvida e alguns policiais disseram que quando esse rapaz de 23 anos ele deu esse cavalo de pau, essa manobra que chamou muita atenção, algumas pessoas estavam gravando antes, que estavam com ele, e também todo momento foi filmado isso. Bom, vamos entender um pouco. A priori, quais seriam as consequências jurídicas desse cavalo de pau, dessa CNH suspensa? Vamos entender com calma, para a gente ficar um pouco além, né, das notícias, tá? Eu estou aprofundando aqui para você, dá uma moral, se inscreve no canal, comenta aí de verdade, para que a gente possa entender. Olha, primeira coisa, um cavalo de pau, por si só, mesmo que não seja na frente de uma blitz, e para evadir ainda de uma fiscalização, até mesmo se você começa a dirigir dessa maneira, uma maneira até um pouco mais agressiva, né? É feito um piloto, vamos dizer assim, e aí na minha terra a gente fala que a pessoa está se amostrando, né? Aquelas pessoas que empinam a bike ali, né? A moto e faz aquele negócio, faz aquele barulho terrível, né? Às vezes você passa, caramba, né? Tem gente que intuitivamente até gosta e torce pelo ruim da pessoa quando faz essas coisas, né? Mas veja, não é somente um fato qualquer. Esse é um fato que ele está previsto no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo 175, ele diz assim, olha, se você está se utilizando do seu veículo para demonstrar ou para exibir uma manobra perigosa, mediante seja uma arrancada brusca, seja derrapagem ou frenagem com deslizamento, que é o que a gente chama de cavalo de pau, arrastando seus pneus, então ele coloca, primeiro, você está praticando uma infração gravíssima. Se há uma prática de infração gravíssima, nós temos ali uma penalidade, pontos, né, que podem caçar a CNH, isso no âmbito administrativo, e também um valor pecuniário. E esse valor pecuniário, ele é de 10 vezes o valor base, então é como se ele tem que pagar, naturalmente, só por essa constatação, esse valor, R$ 2.934. Além disso, o veículo dele fica retido, né, foi apreendido. Por isso que ele foi inicialmente, perceba, detido. A ideia é que deteve ele porque ele praticou essa infração administrativa. E ele pode, durante o processo, perder o direito de dirigir. Perder, ou seja, ter cassado ali a CNH. Então, você percebe a conduta na esfera administrativa grave. Aqui a gente entra na esfera penal. Na esfera penal, depois que, enfim, ele foi conduzido, e eu até, professor, será que essa ideia, né, de você ter direção perigosa, será que isso é validado? E eu até pesquisei aqui alguns julgados, né? Teve um julgado recente aqui no TJ São Paulo, que ele fala sobre isso, né? Utilizar esse veículo para demonstrar ou exibir uma manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem com deslizamento, ou arrastamento de pneus, né? Então, perceba que é um julgado do TJ São Paulo bem recente, assim, tratando sobre esse caso, mostrando que a jurisprudência, digamos assim, ratifica que esse dispositivo ele seria constitucional, não teria nenhum problema. Inclusive, as consequências
foi que no âmbito penal, a gente pode dizer que ele também estava com um problema. Quando ele estava dirigindo o veículo com a sua CNH suspensa, ou seja, sem a possibilidade de dirigir aquele veículo, porque não estava em dia com suas obrigações administrativas no que tange a licença de dirigir. E aí, o Código de Trânsito Brasileiro, né, ele coloca que isso aqui é um crime, e ele fala detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, é importante que a gente preste atenção por isso, porque é nessa frase que faz com que as pessoas olhem, caramba, é muito impune, né? A pessoa tá presa e aí do nada ela é liberada. A pessoa foi lá, pagou e foi liberada. Mas é justamente por isso, né, desse delito aqui da CNH suspensa, e tão somente por essa característica, que fez com que ele fosse solto mediante o pagamento de fiança. Professor, não estou entendendo. Veja, por que a fiança ela foi arbitrada? Segundo o artigo 322 do Código Penal, ele diz que a própria autoridade policial, ou seja, né, a autoridade policial, ela pode conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então perceba que é para penas máximas de 4 anos e que seja privativa de liberdade. Quando você dirige por si só com a CNH suspensa, o crime é de detenção, o crime nem é de privativa de liberdade, né? Não é de reclusão. Então, nós temos uma permissão para, mesmo sendo, se fosse privativa de liberdade, ele pudesse ser solto. Então, no caso do Oruan, a pena máxima era de 1 ano, justificando a liberação mediante um pagamento. E aí foi dito que as pessoas que estavam acompanhando com ele chegaram lá e pagaram 60 mil reais e ele foi solto, né? Então, o pagamento da fiança permite que esse acusado responda ao seu processo criminal, porque perceba, ele tem um processo penal aqui e um processo administrativo aqui, né? São duas coisas diferentes. E aqui ele poderia ter sido tão somente detido, chegar alguém e pegar o carro dele. Mas quando viu que ele estava com a CNH suspensa, ele incorreu em outro delito, né? E aí no delito na esfera penal. E aí por isso que teve a fiança. E por isso que aí, consequentemente, ele conseguiu ser solto. Professor, significa que ele ficará impune? Não, significa que o processo penal dirá ali qual a pena será feita. E não vamos chegar nas consequências disso. Vamos chegar num outro ponto, que foi muita gente que disse a alguns sites, falando, olha, ele aproveitou para lançar agora uma música. A música se chama Liberdade. E aí muitas pessoas viram que estava filmando e achavam que ele estava se valendo, portanto, daquela exposição midiática para lançar uma música, um álbum. Haveria algum tipo de consequência disso? Veja, a gente tem que distinguir primeiro duas coisas. A primeira é se existem elementos concretos que havia dolo, que ele queria fazer isso deliberadamente, dar esse cavalo de pau, porque ele estava com a CNH suspensa, era um crime de menor porte, em que ele queria mostrar que ele estava, enfim, sendo preso e tendo a liberdade, e a partir disso lançar uma música, até colocar isso na música dele, se há elementos concretos que havia dolo, isso tem uma divergência. A gente chega nesses dois cenários. O primeiro, você tem que entender o que seria essa apologia ao crime. O artigo 287 do Código Penal, ele vai dizer que quando você faz publicamente apologia de fato criminoso ou de o autor de um crime, você tem uma pena de detenção também, mas de 3 a 6 meses ou multa. Só que esse conceito de apologia consiste em você fazer um elogio, uma exaltação ou até uma defesa pública de um crime que já ocorreu ou de seu autor. E é importante notar que não se trata apenas de você discutir um crime, mas sim de celebrá-lo ou de apresentá-lo de maneira positiva. E esse elemento tem que ser público. Ele precisa ser uma manifestação pública, seja para fins de redes sociais, eventos públicos, meios de comunicação ou até, enfim, uma reunião aberta. Só que o objeto da apologia ao crime é um fato criminoso e o autor do crime. E o elemento subjetivo é que também haja dolo. E é importante destacar que isso aqui é visto sempre com uma grande divergência, um grande cuidado na jurisprudência, porque é um momento ali que se considera também uma liberdade de expressão. Muitas vezes você tem uma opinião sobre um tema criminal, você faz um debate acadêmico, você está fazendo uma reportagem jornalística por fato criminoso, né? Então, isso é uma linha muito tênue, né? Por exemplo, e até trouxe isso aqui para vocês, teve um julgado, né, do TJMS, que ele fala que o agente, ele de forma jocosa, envia um vídeo para grupo fechado, havendo ato duvidoso que se encaixa na lei de drogas, e aqui o caso era para saber se ele poderia se enquadrar na apologia ao crime. E ele entendeu que houve atipicidade, porque foi num grupo fechado. No fundo, ele não estava comemorando isso e o TJMS disse que seria um fato atípico.
Outro julgado aqui já do TRT, considerando que há uma apologia ao crime, ele fala quando você utiliza, né, por exemplo, uma camisa de uma pessoa que teria, sei lá, atentado com tortura, né, uma pessoa que já teria sido condenada. Isso aqui seria, de certo modo, você está reconhecendo o traje de uma vestimenta de um grande torturador, reconhecido judicialmente. Isso aqui, claro, no TRT foi como pena de justa causa, né, para poder demitir o cara. Mas aqui ele falou, expressamente definiu que seria o artigo 287 do Código Penal, porque protege o bem jurídico de base pública. Bom, aqui você está vendo que, claro, tem uma grande divergência, né? Se a obra, quando ele filma aquilo ali, faz uma apologia dessa infração, como se fosse algo muito positivo, até poderia configurar aqui um outro delito do artigo 287 do Código Penal. E os terceiros que estão sendo filmados? Bom, se essas pessoas se sentirem prejudicadas, né, com essa exposição, né, se viu que aquilo ali teve com efeito doloso, eles podem até pleitear a indenização, tá? Por danos morais e até materiais, dependendo, enfim, da questão finalística ali do álbum, enfim, da música. Então, do clipe, realmente eu também não sei o caso concreto. Claro, se não existir elementos concretos, né, se o cara só está apenas relatando o ocorrido sem prática ilegal, não há apologia nenhuma consequência penal, ele está se valendo só do timing ali, que, enfim, falaram dele, para lançar alguma coisa. Assim como muitas pessoas que às vezes vão ser cancelados pela internet acabam fazendo isso, né? Então, claro, nesse aspecto aqui, se ele apenas descreve o que aconteceu com ele, por outro lado, não haveria dano, não haveria nenhum tipo de indenização, beleza? Somente aprofundando aqui um pouco mais, trazendo o Código Penal, trazendo algumas consequências para você aprender, beleza? Me dizer o que é que você acha de verdade disso e me diga aí qual a música de Oruan que você escuta. Vamos lá, grande abraço.